Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje mostra que a acessibilidade no transporte coletivo foi assunto de uma reunião promovida pela SEBS. Acho importante essa reunião, muito oportuna, e sempre a gente está procurando aprender e melhorar mais o transporte. E ainda, o vereador Aristeu Dallalana é o primeiro entrevistado da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. O Legislativo está preocupado com a acessibilidade no transporte coletivo do município. A pauta foi debatida no último encontro da Comissão de Educação e Bem-Estar Social. O encontro foi motivado depois da reivindicação de um grupo de mães. Elas participaram de uma sessão plenária para contar o episódio ocorrido no dia 17 de setembro. Na ocasião, Ana Lúcia e a filha Evelyn aguardaram cerca de 2 horas para utilizar um ônibus. Isso porque a cadeira de rodas da menina, que tem microcefalia, só poderia ser transportada por veículo adaptado. Me chamaram de mentirosa, sabe? Por causa que disseram que eu não fiquei 2 horas, que eu fiquei meia hora só. Mas eu fiquei as 2 horas na parada. Eu não tenho por que mentir e nem eu estar expondo a minha filha para ganhar alguma coisa. Então, para mim foi humilhante eu ter ficado essas 2 horas lá, de eu não poder sair com a minha filha, sabe? Porque se eu sair, não tem a acessibilidade, entendeu? Hoje, Passo Fundo possui 3 empresas que realizam o transporte coletivo na cidade. Codepas, Coleurb e Transpasso já possuem parte de suas frotas adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Porém, também acreditam que melhorias ainda podem ser feitas. No caso da nossa empresa Coleurb, ela já vem trabalhando com essa questão da acessibilidade desde 2003, né? Mesmo antes da própria lei nos exigir alguma coisa, né? Então, com um trabalho diferenciado que é os transportes adaptados, né? Hoje também, atualmente, já temos em torno de 60% da frota toda adaptada e, obviamente, procura dia a dia melhorar também não só a questão física dos ônibus, em termos de ter o acesso com o elevador, mas o atendimento a essas pessoas, né? Eu acho que o transporte de Passo Fundo é um transporte praticamente modelo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque nós sempre se preocupamos, e aqui é importante que todos os usuários conhecem os donos da empresa, conhecem os gerentes da empresa, conhecem os motoristas, os cobradores por nome. Então, apesar de ser uma cidade de porte médio, mas mesmo assim nós somos conhecidos. E vejo que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Mas nós, os ônibus adaptados para a cadeira de roda, foi uma das primeiras cidades que criou. E hoje já temos a quantidade de mais de quase 60 ônibus das 3 empresas adaptados para transporte especial. Claro que isso aí só dá valor que realmente necessita. Acho importante essa reunião, muito oportuna, e sempre a gente está procurando aprender e melhorar mais o transporte. Depois da reunião, o presidente da SEBS, vereador Wilson Liu, repercutiu o assunto em sessão plenária. Na tribuna, ele comemorou os encaminhamentos e agradeceu a participação de empresas e do grupo de mães. Foi muito interessante, as mães estavam presentes, estava o vereador Rufa, estávamos nós, estava a vereadora Cláudia, o presidente também passou, deixou seu recado. As 3 empresas do transporte público aqui da cidade compareceram e manifestaram as suas opiniões. Então foi um momento importante, vereador Sidney, para nós tratarmos na SEBS desta questão, visando a melhoria. E aí também tivemos o anúncio de que dia 10 agora está previsto o pregão para a licitação da compra dos 10 novos ônibus para Codepas. E aí nós hoje tratamos disso e avançamos bastante. E ficaram algumas demandas, né, vereadora Cláudia, vereador Rufa, de nós continuarmos na busca da política de transporte público para as pessoas portadoras de necessidades especiais, especialmente aí o grupo da paralisia cerebral, e com redução de motricidade. Então nós
precisamos avançar na construção dessa política pública, na sensibilização. A vereadora Cláudia já fez em tempo passado na empresa Transpasso e ficou acertado de nós vermos uma possibilidade de, juntamente com o sindicato e as 3 empresas, fazermos uma nova etapa de sensibilização. Então, creio que foi um momento importante, ímpar, e estão de parabéns as mães, as empresas também que nos acolheram. Muito obrigado. Estão abertas as inscrições para as escolas municipais. O ingresso é voltado aos alunos que vão começar o ensino fundamental ou que cursam do 2º ao 9º ano, mas não estudam na rede pública. Já a transferência é destinada àqueles que desejam mudar de instituição. Todas as informações estão disponíveis no site que está aparecendo no vídeo. O processo encerra no dia 11 de novembro. No Literatura Local desta segunda-feira, vamos acompanhar uma entrevista sobre o livro Audiência de Custódia, lançado recentemente aqui em Passo Fundo. O convidado do programa é o advogado criminalista Matheus Marques. Acompanhe um trecho. A autoridade policial é obrigada a encaminhar o flagrado, a pessoa que é presa em flagrante, em até 24 horas ao conhecimento do seu juiz, do juiz do processo que irá julgá-lo. E esse prazo, essa situação que acontece, gera aquilo que nós chamamos de uma audiência preliminar dentro do processo penal, que é a chamada audiência de custódia. A audiência que tem por único filtro e necessidade verificar se a prisão foi legal, se houve tortura por parte dos policiais ou dos agentes que acabaram prendendo essa pessoa, ou ainda se existe qualquer circunstância positiva no sentido de lhe garantir a liberdade provisória. E depois do intervalo, a gente conversa com o vereador Aristeu Dalalana, reeleito para a Câmara Municipal com 1.515 votos. Não perca! Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Jornal da Câmara está de volta com a primeira entrevista da série dos eleitos para a Câmara Municipal. E o meu convidado é o vereador Aristeu Dalalana, do PTB. Vereador, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite a todos, e em especial boa noite à comunidade de Passo Fundo, que vai nos assistir essas conversas hoje como a primeira, né? Obrigado por ser o primeiro a fazer essa gravação, né? Eu que sou o vereador mais velho dessa casa e com mais tempo de casa, né, ser o primeiro para abrir as portas, já dando as boas-vindas a todos que vão fazer essa entrevista logo após a nossa. Vereador, o senhor foi reeleito então com 1.515 votos. Comenta então a emoção do resultado nas urnas. Na verdade não teve muitas emoções, né, porque a gente com todo o tempo que está nessa casa, né, mas foram pessoas dignas desse município, porque eu sempre faço e fiz ao longo da minha vida toda um relato que eu sempre disse que eu quero voto de gente decente, de gente honesta,
né, porque sabe o trabalho que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Vereador, falando um pouquinho então da sua vida pessoal, o senhor tem 58 anos e é visto por amigos e familiares como um homem simples e muito trabalhador. Esse foi algo que a gente herdou do meu pai, da minha família, a simplicidade. Eu acho que o ser humano, nenhum é melhor do que o outro, né? Não importa o que ele seja, qual a profissão, qual a sua ideologia, qual a sua religião, eu acho que o ser humano ele é todo igual. Então, por isso que eu sempre costumo frisar, muitas vezes a gente era criticado pelos colegas vereadores, né, pela simplicidade da gente, pela maneira que a gente tratava as coisas, que lidar com o ser humano, todas têm a mesma diretriz, todos nós nascemos, todos nós morremos, ninguém sabe o que a gente vai ser. Então, essa é a coisa a vida da gente. Eu acho que a simplicidade, humildade e honestidade, esse sempre foi o meu lema e vai ser até o fim dos meus últimos dias, vai ser isso. Vereador, nos seus pronunciamentos na tribuna, com frequência o senhor comenta o carinho enorme que sente então pela comunidade, principalmente do bairro Boqueirão. A gente nasceu naquele bairro, a gente nasceu ali, viveu ali e vai morrer ali, né? As pessoas de bem do Boqueirão, elas sabem quem é o vereador Dalla Lana, elas sabem da luta que eu tenho por aquele bairro, do carinho que a gente tem por aquelas pessoas, e eles não nos abandonaram nunca e não vão nos abandonar. E como que o senhor avalia então o pleito deste ano? A disputa foi intensa até mesmo dentro do próprio partido do senhor. Eu sou o único vereador que tenho 5 mandatos consecutivos. Tive a oportunidade de estar nessa casa em toda a história de Passo Fundo, e isso é fruto de um trabalho, é fruto de lealdade, porque eu tenho gente que diz assim, eu sempre votei em você, Dalla Lana, e vou votar em você até tu morrer, até tu não ser candidato. Pode ter certeza, porque eu tenho certeza que tu jamais vai me envergonhar, jamais tu vai fazer alguma coisa que vai denegrir a tua imagem. Isso eles podem ter certeza. Os votos podem até ir diminuindo, né? Porque o povo vai atrás daqueles que gritam mais. Infelizmente, a gente vê na política hoje pessoas de conduta muito alibada, né? Pessoas que a gente conheceu aqui dentro da Câmara de Vereadores, um trabalho maravilhoso, com uma honestidade muito grande, com muita seriedade. A gente vê que os votos vão diminuindo dia a dia a custo de barulho, de griteiro, a custo de gente que nunca fez nada. Eu faço sempre uma campanha dizendo assim, você olha o que eu fiz e cuida do meu passado, que eu não estou te prometendo nada. Então, e infelizmente, essas pessoas, dessa estirpe, dessa categoria, desse tipo de vida, eu até brinquei na última sessão, que eu falei com o vereador Pedrinho Danelli, que eu disse assim, cuidado, Pedrinho, porque os nossos eleitores estão morrendo, né? Nós estamos ficando velhinhos, né? E os nossos amigos, as pessoas que viram tudo aquilo que a gente fez por essa cidade, já não estão mais aqui para nos ajudar, não estão mais aqui para nos votar. Hoje a gente sabe que até 15, 16 anos atrás, tu tinha um pai de família que eu que lidei tanto com a drogadição, com os cursos profissionalizantes, que ao longo da minha vida, tu sabe que hoje 70% dos pais de família hoje, eles já não têm mais controle sobre os filhos, né? Não existe mais aquele respeito, não existe mais aquilo, não, meu pai me ensinou esse caminho, eu vou por esse, não, eu vou pelo caminho que me ensinam nas ruas, né? Isso é uma coisa muito triste que a gente vê, que vem acontecendo já no Brasil nos últimos anos. Então, vereador Aristeu Dalla Lana, faltam ainda poucos meses para o fim desta legislatura, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos principais projetos que foram aprovados de sua autoria e também o que ainda falta fazer. Eu tive os últimos, ao longo da minha vida, eu tive uma defesa muito grande com os projetos da regularização das feiras itinerantes, que era um projeto que era de minha autoria, que foi encaminhado ao prefeito Dipp nos outros mandatos, e que foi totalmente distorcido, que era um projeto para proteger o comerciante pasfundense. Não se tem nada de respaldo disso em voto, mas eu sempre vou defender o nosso comerciante, porque é o maior gerador de emprego e renda da cidade de Passo Fundo. E precisava ser respeitado. Não foi respeitado pelo Executivo, né, nos mandatos passados, e nós tivemos de fazer adequação. Era um projeto muito importante, não era só para o comerciante, mas para o comerciário que trabalha na cidade de Passo Fundo, que acaba tendo a sua renda diminuída com
por algo que não gera imposto, não gera crescimento, não fomenta o crescimento da nossa cidade, que eram as famigeradas feiras itinerantes que eu falava na época. Mas isso foi implantado. Tive várias indicações durante 10 anos que, graças a Deus, o prefeito Luciano fez e obteve muito mérito, muito grande, que era o meu sonho de ver todas as crianças uniformizadas. Era uma indicação minha, né? E o prefeito Luciano conseguiu fazer com isso se tornasse uma realidade. Eu fiquei muito feliz. Não obtive nada de vantagem sobre isso, porque não fiz nenhum voto em cima disso, né? A prova é a quantidade de voto, mas essa administração fez. Também me deixou muito contente e muito tranquilo, por isso que eu acho que foi uma administração que merecia sair vencedora, porque no âmbito do esporte vai realizar o meu sonho, que isso eram palavras do prefeito e que também nunca usei durante a campanha, que era o meu sonho nos últimos 10 anos, era o complexo esportivo do bairro Nonoai Operária, né, que faz parte do grande bairro Boqueirão, que era um complexo esportivo com um estádio decente para o futebol amador de Passo Fundo. O ano que vem a gente vai ver isso concretizado. Eu que fui o jogador que mais tempo jogou no futebol amador de Passo Fundo, eu sempre queria ter um estádio decente. E esse meu sonho vai se tornar realidade agora com o novo Delmar Cittoni lá no bairro Operária, né, que é esse complexo, era o complexo esportivo do bairro Operário no Nonoai, que vai se tornar uma realidade. A gente muito feliz por todas essas coisas que vieram acontecer, e vários projetos assim que assim na hora agora a gente não lembra, né? E a gente trabalhou muito em cima disso, né? Tenho sonhos pela frente, sim, claro. Vou continuar sempre lutando e fazendo aquilo que muitas e muitas pessoas não sabem e que muitos e muitos vereadores que passaram ao longo desses últimos 4 mandatos junto comigo não sabem o que estão fazendo, que é a questão das diárias de vereadores. Eu agora mesmo estou fazendo um tratamento no olho, que estou com um problema numa vista, no Hospital de Olhos, e a gente provou que a gente conseguiu emendas para os hospitais municipais, para o Hospital de Olhos, e a gente nunca precisou fazer viagem para usar uma diária de vereador ao longo da nossa vida. Eu sou o único vereador, eu acho que nunca usei uma diária de vereadores com todo esse tempo que eu tenho de casa. Então, eu acho que hoje os meios tecnológicos permitem que a gente fale com o deputado, enxergue ele, converse com ele e peça as emendas. Então, aquela desculpa esfarrapada que muitos colegas deram ao longo desses anos todos, que tem que viajar para buscar emenda, é tudo mentira. A população parece que não consegue entender que a função do vereador é justamente fiscalizar os gastos públicos, mas inclusive os gastos dentro da Câmara. Porque o dinheiro da Câmara, colocar no jornal, fazer uma entrevista e dizer que a Câmara de Passo Fundo não gasta, não tem abuso, isso aí é uma palhaçada, entendeu? A Câmara sempre teve abuso, a Câmara parou de ter abuso desde quando eu comecei a fazer esse projeto. Na verdade, na história de Passo Fundo, quando se vota a autorização de uma viagem com diárias, só o vereador da Lalana levanta para votar contra. Nunca existiu um vereador na história de Passo Fundo que tivesse coragem de fazer isso. Enquanto as pessoas tiverem aquele pensamento do toma lá da cá, o que tu vai me dar, eu vou votar em ti, isso é uma coisa muito horrível. Veja assim que a população, a grande parte da população, não todos, são o grande culpado dos maus políticos que tem no nosso país. Vereador Aristeu Della Lana, muito obrigada pela sua participação e parabéns então pela reeleição. Obrigado a todos, e só deixar aqui o agradecimento a todas as pessoas de bem dessa cidade que sabem e que confiam e sabem, têm a certeza absoluta que pode confiar sempre, principalmente na honra e na dignidade desse vereador, porque eu sou apenas mais um empregado do povo de Passo Fundo. Tudo que passa dentro da Prefeitura de Passo Fundo, dentro da Câmara de Vereadores, quem paga é o povo. E isso as pessoas não podem esquecer jamais de ter essa cobrança muito firme em cima de todos os entes públicos da nossa cidade. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.